dessa semana nós vamos falar sobre diabetes. Por que diabetes? Porque além de ser uma doença autoimune, no dia 14 de novembro iremos comemorar o Dia Mundial do Diabetes. Diabetes não é uma coisa que tem que comemorar, claro, mas a gente tem que conhecer, saber por quê. Há o crescimento diário de casos de diabetes no Brasil e no mundo. O Brasil é o quarto país do mundo em número de diabéticos. Sempre mais em diabetes tipo 2, que pode ser controlado com uma alimentação saudável, com exercícios físicos. O diabetes tipo 2, 80% dos casos poderiam ser evitados com uma boa conduta diária de alimentação, exercícios e tudo mais. E o diabetes tipo 1, que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, que nós tratamos muito aqui nas nossas entrevistas, e também uma doença que afeta o público mais jovem, geralmente na infância ou adolescência que começa, mas podendo começar também depois dos 20 anos. Ambas são doenças que merecem extremo controle, muita atenção, porque o diabetes pode ir prejudicando outros órgãos, como rins, coração, e com isso encurtar a vida do diabético. Hoje em dia é muito mais fácil cuidar do diabetes. Por quê? Porque hoje em dia há muitos recursos, há muitos medicamentos diferentes. Eu, por exemplo, fiquei diabética aos 6 anos de idade. Os meus pais, quando notaram, eu de repente comecei a emagrecer muito, a estar sempre muito cansada, querer comer, mas mesmo assim emagrecer, ter muita sede, os machucados não melhorarem, e isso foi deixando atentos. Principalmente minha mãe ficou muito preocupada e queria me levar logo ao médico. Quando me levou ao médico, o médico já detectou que seria diabetes e já foi atrás dos exames e tal. Uma coisa que eu me lembro muito bem, eu morava no interior, e acho que eu já contei algumas outras vezes. O pessoal da capela chegou a organizar missas e eu imaginava, meu Deus, eu estou morrendo. Mas eram pessoas muito queridas, simples, que, como eu era filha do professor, né, queriam ajudar. Mas, pois bem, foi há 44 anos atrás, eu com 6 anos, as primeiras insulinas, as agulhas eram grandes, o teste era feito com glicofita, era um teste feito na urina, onde não tinha uma acusação precisa como é hoje do diabetes, mas ia se controlando assim. Eu lembro que eu devia cuidar muito, na época diziam que eu devia cuidar muito, era de coisas com farinhas, o açúcar, né, doces, frutas e as gorduras. Hoje a gente sabe que o principal para controlar são os carboidratos. O que entra nos carboidratos? Entram todos os alimentos praticamente. Quase todos os alimentos têm conversão para glicose. O carboidrato, 100% do carboidrato é glicose pura. Por isso que tem que ser bem controlado. Quem faz a insulina, principalmente o pessoal do diabetes tipo 1, faz a insulina rápida, tem que contar os carboidratos e conforme os carboidratos que vai irá consumir, aplicar antes a insulina, que ela tem um efeito em 15 minutos e já baixa, evitando que o número da glicose vá lá em cima e com isso provoque prejuízos para os rins, coração, a circulação e tudo mais. A minha vida com diabetes foi assim um pouco turbulenta também. Teve épocas onde eu também achava que o diabetes não era nada, ia levando mais ou menos, tentando controlar, mas às vezes deixando meio que de lado e tal. E isso acho que todo adolescente passa um pouquinho por isso, mas não é legal não, gente. É legal se cuidar. Hoje eu dou graças a Deus de estar como estou, meus olhos ainda estão bons, porque altas glicoses podem dar catarata, pode dar problemas de falta de circulação no interior dos olhos, dando cegueira, retinopatia diabética, né? Também não tem problema na circulação das pernas, muitos diabéticos perdem os membros inferiores por causa da circulação, quando o diabetes fica descontrolado, a glicose é muito alta. Também meus rins ainda estão bons, tem já alguma deficiência que se mostra pelos exames, mas ainda estão trabalhando normal, não estou precisando assim ter uma medicação específica para eles, embora
eu tenho que tomar muita água, porque às vezes eu acabo esquecendo e tal, para manter essa função. Porque o que acontece? O rim acaba trabalhando demais, né? E por causa da glicose e acaba sendo danificado, podendo ter paralisação. Eu tive já algumas crises fortes de hipoglicemia. Eu lembro que uma vez eu estava voltando, eu trabalhava em Brusque, só voltando para Balneário Camboriú, quase fui parar dentro do rio aí na BR-101, para em cima da ponte. A minha glicose baixou e não me dei conta e quase bati na ponte. E graças a Deus, acho que o anjo da guarda deu uma parada e aí eu percebi que estava baixa de glicose. Comi uma bala, um doce que tinham junto e fui embora. Outra vez eu trabalhava em Itapema, cheguei perto da agência e comecei a me sentir mal. Comi uma bala e tal, mas quando entrei na agência começou a me dar um mal-estar, comecei a ter convulsões. Aí até o vigilante da agência achou que eu tivesse levado um choque, alguma coisa, chamaram os bombeiros. Graças a Deus, um dos bombeiros era diabético também, entendeu que era hipoglicemia. Já me deu glicose e melhorei e fui embora. Uma vez eu fui levar minha filha para uma festa de aniversário e também aconteceu eu baixar minha glicose, eu não perceber, comecei a andar, rodar de automóvel. E aí minha filha com 8 anos notou que algo não ia bem. Pediu para eu parar, parei no posto, ela pegou 2 latas de Coca-Cola, eu tomei e aí melhorei, mas assim, depois de cada hipoglicemia, né, dá um cansaço muito grande na gente. A gente fica muito ruim, a gente fica bem mal mesmo, assim, cansado e tal. É conforme a posição que fica a glicemia, né? A glicemia pouca baixa de glicose não dá muita coisa, mas quando a baixa é muito grande é bem complicado. Hoje uma coisa legal que a gente tem, que nos faz cuidar muito melhor da glicose, é o Freestyle. É um aparelhinho que a gente coloca aqui no braço e aí a gente consegue medir a glicose a todo momento. Tem aqui um aplicativo, esse amarelinho aqui, a gente abre ele assim. Aqui tem as medidas da minha glicose, parece batido do coração, mas não é a glicose para cima e para baixo. Essa linha verde, ela é como deveria ficar a minha glicose, de 100 a 140. A minha médica, a doutora Camila, uma excelente médica, me pediu para ficar em torno de 75% do tempo ali dentro. Mas como eu sou diabética e não é fácil conseguir assim. Aí, o que a gente faz? A gente passa o celular aqui, ó, aí deu a minha glicose. A minha glicose aqui tá viradinho, tá 87, então ela tá um pouco baixa. Hoje eu estou num dia que eu tive bastante hipoglicemias. De manhã eu estava no hospital com a minha mãe e tive vários casos de hipoglicemia. A glicose começou a descer, não fiz nada de diferente. Achei esquisito, eu não sei se é talvez a parte emocional também que esteja afetando e tal, mas a minha glicose baixou bastante. Aí fui comendo a bala, tomando com açúcar e tal, aí a glicose, depois de um tempo, começou a subir. Aí chegou a 195. Aí eu apliquei 3 unidades de insulina rápida. Por quê? Como é que eu faço? Durante o dia, eu divido o que eu tenho a mais de glicose do que 100, eu divido por 30 e faço, né? Então era 195 dividido por 30, 3. 3 alguma coisa, fiz 3 unidades, só que agora começou a baixar de novo. O normal seria, por exemplo, eu vou comer tantos carboidratos, vou fazer tanto de insulina, a glicose fica normal. Mas, infelizmente, não é fácil de acontecer isso, não. Assim, não é fácil. É fácil em si, mas acontece muito de desregular, conforme também o nosso estado emocional, o que a gente se exercita. A gente se exercitando, a glicose pode baixar bastante. Então, é por isso que o pessoal que faz exercícios físicos, que faz academia e tal, tem que cuidar muito. Não ir para academia sem se alimentar, se tiver diabetes. Cuidado com isso, pessoal, é grave. Já vi histórias de pessoas que foram para academia sem se alimentar e passaram muito mal por causa da queda de glicose. Tem muita gente que não sabe que a pessoa tem diabetes. E aí, às vezes, a pessoa passa mal e tal, acha que que tá alcoolizado, nem imagina que é glicose baixa. E glicose baixa, se baixar demais, pode deixar sequelas. Minha vida com diabetes, assim, eu tenho uma filha de 21 anos, então eu
tive ela, tive que ter bastante cuidados e tal, mas sim, diabética pode ser mãe. Eu tenho feito várias viagens, sim, diabética pode viajar, mas sempre é bom ter alguém junto, alguém que consiga te acompanhar, alguém que saiba do teu processo, ou ao menos alguma identificação para ti não estar num país distante, estrangeiro, onde tu possa passar mal e as pessoas não saberem o teu caso. Já estou há 44 anos com diabetes e uma coisa que me preocupa, assim, é qual a expectativa de vida do diabetes. Hoje em dia é mais fácil, como eu falei antes, as pessoas têm mais condições, tanto com medicamentos quanto testes, acompanhamento e tal. Com o tempo de diabetes, tem que cuidar muito do coração, a circulação, rins, olhos e tal, porque podem ter outros problemas que vão prejudicando mais. Eu, por exemplo, tomo remédio para pressão também, porque eu comecei antes de ter a pressão um pouco elevada, eu comecei a tomar remédio para não sobrecarregar os rins. E agora, depois de um tempo, minha pressão, sim, ela sobe. Um pouco é por causa da idade, outro é por fator genético, outro por o próprio diabetes. Então eu tomo remédio para pressão também para manter controlada, é muito importante. Consulto o cardiologista uma vez por ano também, para verificar. Consulto o oftalmologista, vejo o fundo do olho também a cada 6 meses, no máximo uma vez por ano. Consulto o ginecologista, normal, isso é para todas as mulheres, né? E ultimamente uma coisa que tem me deixado preocupado é uma dor nos braços. A minha médica disse que, graças a Deus, não é neuropatia diabética. Por quê? Porque neuropatia diabética, quando a pessoa fica com muito tempo com glicose alta, começa a dar um formigamento, umas dores fortes, membros inferiores, principalmente, né? Pode ser em outros membros também, que é a neuropatia diabética, dá fortes dores. A minha dor é dor de nervos, assim, é tendinite. Mas me preocupa porque também pode ser uma outra doença autoimune, já que tem o vitiligo e tem o diabetes. Mas estou fazendo exames, até porque também vocês têm notado que às vezes me fogem as palavras, eu tenho me preocupado com isso, porque penso também que evitar outra doença autoimune, evitar não, ir tratando se for, né? Porque o diabetes já provoca um pouco de demência. Já vai ser muito tempo. Isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mas ainda não teve um relato científico sobre isso. Mas a gente sempre vai. Então eu procuro sempre me cuidar. Não é fácil a vida com diabetes. Muitas vezes as pessoas acham que é frescura, gente, mas não é. É cansativo, a gente tem que estar toda hora medindo a glicose, porque se a gente não medir, a glicose pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo, e a gente pode ter consequências terríveis. Trabalhar com diabetes também é um pouco complicado conforme o trabalho que tu tem que andar de cá para lá. Já me aconteceu de visitar clientes e na ida eu comecei a passar mal, glicose, aí ainda bem que tive a consciência de parar, medir a glicose, ver que estava baixa, comprar um refrigerante, tomar e tal. Então são coisas que a gente tem que aprender a conviver. É bom que as pessoas conheçam isso, para que elas também tenham respeito, elas ajudem as outras pessoas com diabetes, até porque tem tido um aumento de 150 mil pessoas por ano com diabetes no Brasil. O diabetes tipo 2, o controle é um pouco melhor, geralmente é feito só por comprimidos e exercícios físicos e controle da alimentação. Já no diabetes tipo 1 tem que fazer insulina, e insulina de controle mais longo, que é a Lantus, e de controles mais rápido, que é para prevenir o carboidrato que vai ingerir, ou até para baixar a glicose se a glicose aumentou muito. Gente, dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Vamos divulgar esses conhecimentos para mais pessoas. Quem tiver mais conhecimento quiser postar na nossa página Doenças Autoimunes Ativar, ou escrever aqui para nós no portal Fala Litoral. Fiquem à vontade. Um grande abraço para vocês e traremos também depoimentos médicos de outros pacientes. Além do diabetes, traremos de outras doenças também com o tempo. Temos muita coisa para deixar claro para a população, para ajudar as pessoas a mostrar que não estão sozinhos. Temos muitas pessoas com doenças autoimunes
e que precisam saber que tem essas doenças, precisam conhecer as consequências, conhecer tratamentos e também ajudar. Tá bom, gente? Um abraço e tudo de bom. Tchau!